Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita em maldição? Vamos trabalhar sobre isso nesse vídeo hoje? Já lembrando para você curtir, compartilhar, divulgar o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal. Vamos conosco nessa jornada. Se tem uma coisa que eu tenho visto e me preocupado, é que há muitas pessoas que acreditam que as coisas não dão certo para ela porque ela foi amaldiçoada. Porque ela, de fato, alguém falou com ela que ela não ia conseguir, lançou uma maldição, e isso foi que determinou, que tem determinado a vida dela. Agora, biblicamente, isso é certo? Claro que não. Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não vem. Não importa se alguém da bruxaria, da feitiçaria, alguém que pegou teu nome, botou na boca do sapo, matou galinha preta, fez coisas terríveis com o teu nome, ou chegou perto de você e declarou uma palavra que doeu no momento, até feriu você, e você... Não importa. A Bíblia diz que a maldição sem causa não vem. E qual é a causa da maldição? Pecado. O pecado é a causa da maldição. A Bíblia diz que Jabes, de 2 Crônicas, diz que ele nasceu numa família que vinha da linhagem de Judá. Uma família totalmente desregulada, a maldição comia solta. A Bíblia diz que ele chegou assim e falou: Deus, se tu for comigo, tu me guardar, me proteger dos meus inimigos, fez que nem Jacó, te servirei. A Bíblia diz, e Deus mudou a vida de Jabes. Quando eu e você entendemos isso, nós precisamos colocar em prática aquilo que cremos. Em que sentido? Jabes clamou a Deus. Eu e você, para que a maldição esteja na nossa vida, nós temos que estar sem o Espírito Santo de Deus. Ou seja, aquilo que está em João capítulo 15. Quem não tem o Espírito Santo não tem Deus. Ou seja, realmente, quem não tem o Espírito Santo para proteger, qualquer palavra que vai falar vai fazer diferença mesmo. Porque aquela pessoa não tem a proteção do eterno, do soberano. E quem tem a proteção? A Bíblia diz que a maldição ela perpetua até ter o encontro com Deus. Ou seja, meu avô, meu bisavô, meu pai, meu tataravô podem ter sido vividos debaixo de maldição sem ter o encontro com Deus. Mas no momento que você tem o encontro com Deus, acabou, a maldição é quebrada. Por quê? A Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. A maldição, que é o pecado, pode ser dito palavra, o que for, ela já não existe mais. Por quê? Porque Deus entrou no negócio e colocou uma proteção. A Bíblia diz que Deus é o nosso escudo e fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Porém, há muitos crentes que estão vivendo debaixo de palavras de derrota. É uma coisa diferente. Por que palavra de derrota? A palavra de derrota, ela só vai fazer efeito se você tomar ela para si. Tem pessoas que acreditam, aí vai do psicológico, que se alguém determinou algo para a vida dela, a mente dela absorve aquilo e ela acredita que não dá certo porque é daquela palavra. Não dá certo porque você, na verdade, está acreditando naquilo que falaram de você, aquela coisa que tentaram jogar para a tua vida para te destruir. Foi por causa disso. Não tem ligação direta com a questão de Deus, não. Se você é crente, salvo em Cristo, não. Agora, nós temos que entender uma coisa. Há hábitos, personalidade, maneira de ser, que determinam para nós onde queremos chegar. Por exemplo, uma pessoa que foi criada numa família que todo mundo é organizado. Ela vai se organizar, se ela seguir o passo dessa família, ela vai ter uma vida organizada, vai chegar nos seus objetivos. Agora, se ela foi criada numa família que todo mundo é desorganizado, ninguém planejava nada, certamente ela vai ser igual. Isso não é maldição, isso na verdade é uma maneira de foi criada.
A Bíblia diz que nossos pais nos criavam como bem contendia, como bem achava melhor. Ou seja, eles fizeram o seu melhor. Mas não quer dizer que eles acertaram. Muitas coisas que eles fizeram foram erradas. Agora eu e você podemos mudar? Claro. Lembra do filho pródigo? Em Lucas 15? A Bíblia diz que ele foi lá, mergulhou no pecado, se lambuzou, mas depois ele foi lá e falou o quê? Levantar-me-ei e ter com o meu pai. E direi, pai, pequei contra ti, eu não sou digno de chamar teu filho, mas me coloca aí pelo menos na sua casa. Ou seja, a atitude de mudança é de cada um. Agora, a maldição, sem causa? Não. A causa da maldição é o pecado. Você está em pecado? Então pode ser certeza que você está debaixo da maldição. Não está em pecado? Então não está debaixo de maldição. Ah, mas o demônio me vence. Aí tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Ser autoridade não é ter autoridade. Tem pessoas que têm posição de autoridade, mas elas não têm autoridade. Você pode ser uma autoridade instituída pelo homem. Isso não significa que você tem autoridade. O centurião, em Lucas capítulo 7, ele vira para Jesus e fala bem assim, ó. Meu servo está doente lá em casa, jazendo, está lá doente. A Bíblia diz que Jesus fala para ele assim, o povo fala para os anciões, fala para Jesus, o Senhor vai lá, faz o benefício para ele, porque ele ama a nossa nação, é um homem que realmente nos ajuda, é um homem que tem um bom trâmite conosco. E aí Jesus decide ir com eles. A Bíblia diz que quando Jesus decide com ele, quando Jesus está perto de chegar na casa do centurião, ele manda uma comitiva dizendo, não, Senhor, não se preocupe não, comigo não. Eu nem sou digno de que tu entre no meu teto. Fala o seguinte, eu também sou homem de autoridade. Eu digo meu servo vai, ele vai. Eu digo para ele vir, ele vem. Se tu liberar uma palavra, meu servo será curado. O que significa isso? Aquele homem era instituído uma autoridade, mas ele não tinha autoridade espiritual. Jesus era autoridade espiritual. E aí Jesus mandou o mal embora, a morte embora, a doença embora, e o servo foi curado. Ou seja, talvez o problema da sua vida, talvez não, com certeza o problema da sua vida, não está ligado diretamente à maldição, a não ser que você esteja em pecado. O problema está ligado à falta de autoridade. E aí, eu tenho convicção que tem muita gente que eu conheço, que Satanás está sambando, dançando funk, fazendo um montão de coisa, zoando tudo na vida dele, mas ele não tem autoridade. Talvez você fale assim, mas como é que eu vou fazer para adquirir essa autoridade? Tem uns vídeos aí no canal que falam sobre isso, sobre autoridade, sobre obediência. Isso dá autoridade. Por quê? O que é ter autoridade? É Deus ter mais de você. Quanto mais Deus tiver você, mais autoridade você tem. Sabe o que significa? Se você, de repente, entregou a vida a Jesus ou anda com Deus e Deus não conseguiu te controlar 100%, você não tem autoridade total. Quanto mais Ele te controla, mais autoridade você tem. Se ele te controla 20%, você só tem 20% de autoridade. Os outros 80%, Satanás vai brincar com você. Agora, se você tem 50%, fica meio a meio. 50% você tem autoridade. Os outros 50%, Satanás vai brincar. Quanto mais Deus tem em você, mais autoridade você tem. E essa é a verdade. Então, acerca da maldição, para de dizer que está debaixo de maldição. Comece a colocar em prática a obediência e a autoridade para que você veja acontecer os prodígios de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Curta o nosso canal e vamos conosco nessa jornada.